Olha, crer no caráter de Deus é fundamental para aquele que nele também crê. Por que eu digo isso a você? Porque Deus ele não vê como o homem vê. As pessoas precisam aprender a distinguir a opinião humana da vontade de Deus, que é bem diferente na grande maioria dos casos. E isso eu digo a você porque na quinta-feira agora, eu tive uma experiência, um encontro que Deus havia marcado e eu não sabia. E começou logo pela madrugada de manhã, quando Deus me deu uma palavra. E eu meditei nessa palavra e prontamente eu queria postar, mas não consegui, sem entender o motivo, que se tratava de um encontro que já tinha sido marcado. Bom, no final do dia, quando voltava eu para casa, eu parei o carro ali na Vila Olímpia, numa praça, esperando o trânsito melhorar para evitar o estresse. E um rapaz parou o carro também, próximo ao meu. E assim começamos a conversar, até que contei para ele a minha história, que eu hoje sou um pastor não atuante no altar físico de uma instituição, mas que continuo como servo de Deus. E ele também se identificou e disse que era um cristão, porém, que estava perdido, estava se sentindo perdido, porque agora vinha sendo desprezado pelos membros da igreja que ele frequentava, pelos grupos dos quais ele fora excluído, pela orientação errônea que o pastor deu para que as pessoas não falassem mais com ele, porque ele estava naquela situação. E então eu disse para ele, falei, rapaz, fica tranquilo, isso aí são os mentirosos. Mas não julgando, mas os mentirosos que a Bíblia diz, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, se faz mentiroso. Porque se você diz que ama aquele que não vê e não consegue amar aquele que vê, isso é uma mentira. Então muitas pessoas estão dessa maneira, não conseguem mais amar o próximo. Vou falar sobre isso num outro vídeo. Mas então entreguei a ele a palavra que de manhã Deus tinha me dado. Em Isaías 49, Deus manda dizer ao seu povo, pode por um acaso uma mãe se esquecer do filho que mama, sem se compadecer do filho do seu ventre? Ainda que ela se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Então foi onde houve o resgate para aquele povo e hoje está tendo um resgate para você. Por palavras daquele rapaz, nós concluímos que aquele encontro havia sido marcado por Deus, porque ele agradeceu pela palavra, ficou muito satisfeito, e o peso foi tirado de sobre os seus ombros. Meu amigo, minha amiga, eu não sei como você está, mas a mesma palavra serve para mim e serve para você. Você pode estar passando o que estiver passando, mas olhe para o céu, porque Deus não se esqueceu de você.